Hoje é o nosso quinto dia de leitura de Provérbios, que faz parte do projeto Florescendo no Deserto. Vamos ler hoje o capítulo 5 de Provérbios, a advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Era uma sabedoria que já tinha passado pelo discernimento de Salomão, então já estava aprovado, né? E ele chama a atenção para o filho dele ouvir essas palavras. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Além dela ir para a sepultura, ela está conduzindo, então ela está levando quem está com ela também para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Ela nem sabe do que está acontecendo, né? Aqui ele está falando, ó, ela está andando pelos caminhos tão tortuosos e nem presta atenção, nem enxerga, não sabe nem onde é que está o caminho da vida. Então, ela está bem distante da vida, né? Agora então, meu filho, ouça, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a um homem cruel, para que estranhos não se fartem com o seu trabalho e os outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Até aqui, né? Assim, não precisa de muita explicação, porque já está bem explicado. Mas agora eu vou falar esse texto de uma forma diferente. Aqui fala da mulher, né? A mulher né? Fuja dessa mulher adúltera. Que mulher adúltera, né? Seria a mulher casada, a prostituta, né? Esse tipo de gente. Mas vamos puxar aqui pro lado das meninas, né? Vamos inverter aqui a situação. Vocês já ouviram falar em Dom Juan? Aquele tipo Dom Juan, né? Aquele já sempre sai. Uma vez por outra a gente escuta uma notícia, né, de um Dom Juan que apareceu por aí, que as mulheres se encantavam. Por quê? Porque ele fala coisas que as mulheres estavam querendo ouvir, ele lê os pensamentos, ele é uma pessoa maravilhosa, linda, maravilhosa, aquele príncipe encantado. A mulher achou, jura ela, né? E aí, o que acontece? Se você lembrar do que eu acabei de ler, é exatamente o que acontece. A conversa, os lábios destilam mel, é suave, né? Tudo que a pessoa queria ouvir, faz tudo o que você pensa, ele já faz, já lhe agrada de toda forma. Quer dizer, você fica totalmente apaixonada e aí, com essa paixão, se você olhar bem as notícias, quando sai a notícia, é porque a pessoa já acordou depois de vários meses com um tipo de relacionamento desse, né? É que ela vai perceber que não era bem aquilo que ela pensava. E aí, geralmente, quando dá notícia, é porque essas mulheres foram enganadas, né? Como essa aqui também engana, né? Essas mulheres caíram nesse conto aqui do Dom Juan, elas foram enganadas, gastaram muito dinheiro. Tem mulheres que a gente fica sabendo de notícia que elas gastaram fortuna. Aí você fica pensando, puxa vida, como é que essa mulher não percebeu que essa pessoa não estava enganando, não sei o quê. Se fosse tão fácil assim de qualquer pessoa ver e não cair, né? Não tinha essas advertências aqui do rei Salomão. Ele fala para a mulher adúltera, mas é a mesma coisa também com os homens, né? A mesma coisa que acontece.
do mesmo jeito, aquele, não sei se alguma amiga, você já ouviu de algum parente, alguma história que se envolve com um homem que é casado, aí eles sempre, a mesma, vou até dizer as palavras que eles falam. Não, eu moro com a minha esposa, mas a gente não tem nada não, a gente já tá se separando. Ou então, não, a gente já se separou, né? Aí depois você descobre que ele ainda estava vivendo junto, que não tinha negócio de separação nem nada, e na verdade você estava entrando no engodo desse e, e o caminho é o quê? Conduz direto para a sepultura. Ele tá indo e você junto. Não tem meias palavras, não. Vai os dois para o mesmo caminho, né? Então aqui a advertência: fuja desse tipo de gente. Fuja. Vá longe, não se engane. Aí, olha só, aqui no final, no verso 11, no verso 11 e 12, no 12, você dirá, isso já depois de um tempo, né, quando a pessoa cai a ficha, né, aí o que é que a pessoa vai dizer? Ah, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi aos meus mestres, nem escutei o que me ensinavam. Mais uma vez, a gente chama a atenção para a questão da disciplina, de ouvir o conselho, de ouvir repreensão, de saber discernir, né? E se você tiver esse coração ensinável, né? Porque esse coração ensinável não é muito fácil, não é todo mundo que tem, não. Né? Muita gente não tem coração ensinável, não. Eles não querem ouvir, você tá vendo, né? Você tá vendo que vai dar errado, tá vendo que o negócio não é certo, aí a pessoa, não, mas não. Aí ela sempre arranja uma desculpa. Ela tem uma desculpa para ela mesma, né? Eu acho que no fundo, ela mesma sabe que aquele negócio não vai dar certo, mas ela arranja uma desculpa para justificar continuar nesse erro, né? E aí ela não escuta ninguém, sempre tem aquela sabotando, né? Se sabotando. E aí vai, quando ela for cair a ficha, já tá muito tarde, né? Aqui ele fala, olha, tipo assim, lá quando você já tiver bem mais velho, que vai cair sua ficha, aí você já perdeu os seus bens, né? Deu os seus bens aí e já perdeu muita coisa e já se passou, aí você vai o quê? Vai só lamentar. Aí você vai lamentar porque não ouviu os conselhos, não ouviu a disciplina, não aceitou a repreensão. E é só lamento, né? Aí do capítulo 14 até o 19, até o 19. Não, até o 20. Até o 19, ele fala sobre o relacionamento conjugal mesmo. O relacionamento mesmo. Que você tem que ter prazer no seu cônjuge, né? Você vá desfrutar, deixar de querer ver as coisas fora, vá se divertir com a sua companhia, né? Ele vai chamar atenção para isso. Não vou focar muito não, que não tenho muito o que dizer não, porque é só ler, né? Tá bem explicado. Aqui no 21, o Senhor vê os caminhos do homem, exatamente todos os seus passos. Deus está vendo tudo, né? Aí você diz assim, ai, mas Deus está vendo e não fez nada, né? Eu entrei numa roubada, entrei num relacionamento e às vezes tem até, olha só, isso aqui é assim, conheço uma pessoa que caiu numa armadilha dessa. Essa pessoa até casou com uma pessoa assim, parecida. E aí ela também era cristã, é cristã, e aí ela teve muitas questões e conversou foi muito comigo, já depois que eu nem conhecia esse rapaz. E ela me dizia assim, mas todo mundo dizia que era pra gente ficar junto. As pessoas que via a gente diziam, ai, vai dar certo, e tinha aquelas profecias, tinha aquelas coisas.
E ela foi se levando por essas coisas e acabou entrando num relacionamento que não era de Deus. Mas aí você diz assim: ah, mas Deus estava vendo tudo, como é que ela, né? Já ela me questionou isso. Mas Deus estava vendo tudo. Eu sou uma pessoa crente, né, da igreja. Era uma moça que ela não tinha muito relacionamento. Era uma pessoa direita, era crente desde criança. E não teve relacionamentos sexuais com ninguém, né? Ela só com o esposo quando casou com essa pessoa. E aí ela ficava sempre me questionando muitas coisas. E eu disse para ela: olha, são decisões nossas. Quem foi que disse que Deus aprovou isso? Não, mas todo mundo falava, era de Deus, e as pessoas, e tinha aquelas profecias, tinha conversa de uma irmã, de outra, eu ia para um canto, as pessoas diziam a mesma coisa. Aqui faltou a sabedoria. Precisa vir um anjo do céu para dizer que aquele relacionamento não ia dar certo? Isso é um caso próximo, né? Mas assim, eu já vi de outras pessoas que não acompanhei de perto e as pessoas não chegaram para me relatar nada, mas a gente vê, meu Deus do céu, tá vendo que isso não vai dar certo? Mas a pessoa insiste, ela arranja desculpa para ela mesma para justificar essas coisas. Não, mas ele me trata assim porque aí arranja uma desculpa. Não, mas ela vai mudar. E, gente, precisa de mais alguma coisa para você saber que isso não vai dar certo. Aí você já vai chegar, digamos que você tem um relacionamento, que você case com essa pessoa, aí como você é cristão, vai dizer, eu não vou separar, porque casado, que Deus uniu, o homem não separa. Na verdade, não foi Deus que uniu, né? Mas tudo bem. O que Deus uniu, o homem não separa, e aí você vai sofrendo o resto da vida, e lamentando, e brigando com Deus, e não sei o quê. Foram as suas escolhas. As suas escolhas, tudo tá aqui na Bíblia. Ele deixou escrito, e o livro de Provérbios é o tempo todo chamando a gente para o conhecimento, para a sabedoria, para buscar entendimento. O livro é praticamente duas palavras, ele diz uma coisa e repete essa na seguinte. É o tempo todo. Quer dizer, a pessoa não se deu o trabalho de se aprofundar na Bíblia. Não leu, não. Aí quer tudo. Para mim, essas pessoas assim, elas não querem ter responsabilidade. Elas querem colocar a responsabilidade em outra coisa, em outra pessoa. Então, elas não querem dizer, foram as minhas escolhas, né? Eu escolhi isso. Eu escolhi assim. Deus não teve nada com isso. As pessoas que falaram para mim ficar ou para não ficar não teve nada com isso. Por quê? Porque era a minha responsabilidade, porque é a minha vida. A minha responsabilidade. Eu tenho que ter essa responsabilidade do que eu vou fazer. As pessoas podem dar um conselho? Podem, mas como a gente viu no capítulo passado, você vai ter que ponderar se aquilo dali vale a pena. E você também tem que saber que tudo na vida tem consequência. Você fez se envolveu num relacionamento desse, tem consequência. Aí você quer ficar imune às consequências. Não, são suas escolhas. Você escolheu, então arque com as consequências. Tudo na vida tem consequência. Né? Todas as nossas decisões têm consequência. A gente precisa aprender a amadurecer. Porque quando a gente é criança, é que os pais, porque são responsáveis pela gente, é que eles tomam as decisões. Então, a gente pode até não querer, mas vai dizer, não fiz isso, mas eu não queria não, porque foi meu pai que mandou. Eu não tinha essa autonomia de dizer não quero e não vou fazer. Por quê? Porque eu era criança. Mas agora, depois de adulto, eles podem dizer, dar conselho? Podem. Eu vou acatar dependendo do meu discernimento, né? Vai depender do meu discernimento. Porque não é tudo, só porque eles são meus pais, tudo que ele fala é a voz de Deus aqui na terra, não. A gente cresceu, depois que você vira adulto, você é responsável pelas suas escolhas.
Então, vamos deixar de mimimi, vamos deixar esse livro aqui, ele pega pesado do começo ao fim e vamos deixar de mimimi. Aqui a gente ou cresce ou desanda, viu? Porque você desmancha todinho. Porque esse aqui, ele é pesado. Então, ele diz, ó, o Senhor vê o caminho dos homens e examina todos os seus passos. Ele tá ali olhando, só observando, né? Para onde é que você vai, o que é que você tá fazendo. Isso não quer dizer que é porque, ele quis. Não tô falando da soberania de Deus, porque ele sabe todas as coisas, tudo debaixo, acontece. Não tô falando disso, não. Eu tô falando das nossas escolhas. Ele pode mover montanhas, pode, tudo ele pode, tudo ele pode. Mas aqui estamos falando das nossas responsabilidades. No 22, as maldades dos ímpios prendem ele e se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ele mesmo se faz a própria armadilha, né? Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. A causa aqui é a indisciplina e a insensatez. Simples isso, simples assim. Ele poderia ter observado, poderia ter seguido as instruções, já que já estava tudo escrito, já estava falado. Então, ele não tinha nenhum trabalho. Eu não sabia, estou aprendendo aqui com o meu erro, né? A gente tem que aprender com erro, mas melhor é aprender antes de errar, né? Para não cair no erro. A gente aprende com quem errou, com quem já caiu, quem levantou, para saber, para não cair. A gente foge das armadilhas, foge para não tropeçar. E esse capítulo é muito forte nesse sentido. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas para a gente se fazer e refletir, né? Vamos refletir um pouquinho. Sobre os relacionamentos, né? Meu relacionamento amoroso está glorificando a Deus? Se não está, o que é que eu posso fazer? Vamos pensar aí, se não está agradando a Deus, o que é que está faltando? O que é que você deixou de fazer? Qual foi o ponto que você deixou de observar, né? E vamos observar e corrigir logo isso, né? Para não chegar lá na frente, já depois de muitos anos, sofrido, para depois dizer, né, como eu poderia ter ouvido aquelas conversas antes, né? Como eu poderia ter dado atenção mais cedo, para não cair nessas armadilhas. A segunda, minhas atitudes mostram o que eu estou amando a disciplina ou se eu estou amando a insensatez. Reflita. As suas atitudes hoje, né? Depois do conhecimento a gente muda, né? Mas eu digo agora. Agora, as suas atitudes tá mostrando que você tá amando o quê? A disciplina ou a insensatez? Essas duas questões para a gente refletir. Até o próximo.